a oração como o estilo de vida. O que se faz numa reunião de oração? Ora-se. Ora-se. Apresentamos os nossos agradecimentos e fazemos os nossos pedidos a Deus. E vou chamar o ancião Hugo. Ele, durante esta semana, como o ancião dos jovens, teve também uma missão. Eu gostava de lhe dar esta oportunidade de concluir todo um trabalho de uma semana. Obrigado, pastor. Como alguns de vós estiveram presentes e outros acompanharam pelos mídias, pelo YouTube, esta semana foi uma semana dedicada à oração. Foi organizada pelos jovens, foi a Semana da Oração Jovem, mas foi para todos, para os adultos, para os mais novos, e foi um aprendizado. Durante esta semana foram sendo colocados ali vários pedidos de vários membros da igreja para serem elevados ao Senhor. E é neste momento que vamos fazer essa elevação, vamos fazer essa oração. Eu peço que a igreja se levante, por favor, e vamos orar ao Senhor por todos estes pedidos e também pelos vossos que estejam nos vossos corações. Aprendemos que não existe tempo nem lugar especial, podemos orar em qualquer lugar, que devemos sempre guardar um tempo para esse momento, que é importante também termos esses momentos não só em público, mas individualmente com o Senhor, que é preciso estarmos confessos quando o fazemos, porque por vezes Ele fica em silêncio, e é nesse sentido que agora vamos falar com Deus. Amantíssimo Pai, durante toda esta semana a Tua Igreja esteve aqui, presente, para elevar os seus pedidos a Ti, Senhor. Ó Pai, inclina os Teus ouvidos a cada um deles. Nós depositamos aos pés de Cristo o nosso ser, pedindo que Ele nos dê apoio, auxílio, que nos guie, que nos ampare, que nos dirija no seu caminho, na verdade, para a vida eterna, Senhor Deus. Pai, Tu sabes quais são as aflições de cada um, quais são os seus desejos, os seus anseios, as suas dores, os seus sofrimentos. Que todos aqueles que ali puseram, mas também todos os presentes que os têm no coração, sintam a Tua presença, Senhor. Sintam que o Espírito Santo os ouve. Sabemos que a resposta não é a que nós queremos. A resposta é a que Tu queres para o nosso bem. Pode não ser no nosso tempo, pode não ser da nossa vontade, mas é com certeza para a nossa evolução na vida cristã, Senhor Deus. Pai, agradecemos o Teu amor, agradecemos o Teu cuidado, a Tua proteção. E tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus, um homem de oração. É o tema da nossa última reflexão nesta semana de oração. Uma vez alguém me disse que a palavra busy, sabem, conhecem essa palavra busy? É a palavra ocupado em inglês. Tinha um significado muito tremendo. Busy. Be under Satan's yoke. A palavra tem 4 letras e
segundo alguém, eu não sei se isto tem alguma validade científica, mas segundo este, estar ocupado era a mesma coisa que estar sobre o jugo de Satanás. Estar sob o jugo de Satanás. É as 4 letras em inglês formam esta palavra. Andamos muito ocupados. Andamos ou não andamos? Há tanta coisa para fazer. Tanto, tanto, tanto a chamar pela nossa atenção. O trabalho ocupa uma parte muito importante. Depois temos algum convívio social, é tão importante que também isto aconteça. Também temos as atividades da igreja, da escola. Mas depois ainda existem os e-mails, as mensagens, aqueles grupos do WhatsApp todos a que nós pertencemos. E lá em casa temos tantas coisas para tratar. Há tanta coisa para arrumar, para limpar. Há roupa, há filhos, há pais, há papéis, há documentos. Há assuntos que têm a ver com o carro, outros com a casa. Estamos tão ocupados que a nossa agenda já não comporta aqueles tempos calmos e tranquilos de comunhão com Deus. Só que isto é a base da nossa vida espiritual. E, queiramos ou não, por vezes nós apenas vamos sobrevivendo. Como as Martas em tempos modernos, andamos ocupados e distraídos com tantas coisas e esquecemos-nos do principal. Aquilo que Maria não abdicou nem abriu mão, ainda que com toda a pressão da sua irmã mais velha, possivelmente. Ela estava sentada aos pés de Cristo, diz-nos Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Bem, mas Jesus é o nosso modelo. E a pergunta que se põe é, e Jesus também não andava ocupado? Então, como é que ocupado pode ser estar debaixo do jugo de Satanás? Se Jesus estava ocupado, e quando eu pensei nisto, eu comecei a desafiar esta teoria, esta definição que alguém me deu. Não, calma lá. Jesus também andava ocupado. Andava ou não andava? Marcos, capítulo 6, 31, diz que os seus discípulos, os discípulos que tinham sido ensinados por ele, andavam tão ocupados, e o texto diz, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. Já vos aconteceu? Eu conheço umas certas pessoas que às vezes não têm tempo para comer. Estão tão ocupadas. Às vezes a correria é tanta que fazemos como os soldados de Gideão. Comemos qualquer coisinha assim meio a correr. No carro. Ou no metro. Porque não há tempo. Não há tempo. Mas andava Jesus ocupado ou não? Os seus curtos anos, que foi o seu ministério, pensemos, ele viveu 3 dezenas de anos, mas o seu ministério resumiu-se a 3 anos. Por que é que ele não começou mais cedo? Aqueles 3 anos foram bastante intensos. Nos primeiros anos, na grande parte da sua vida, ele serviu como um filho obediente e humilde, provavelmente na carpintaria do seu pai, nas tarefas domésticas, fielmente cumpria os seus deveres. Mas finalmente começou o seu ministério e de facto ele era muito procurado, mas não demasiado ocupado para ter comunhão com o seu pai. E se os irmãos têm os conteúdos desta semana,
podem atestar que é assim. Eu ia, daqui a bocadinho, convidar aqui uns jovens para me ajudar, mas pensemos nisto. Jesus realizou muitos milagres. Mas o título da mensagem de hoje não é Jesus, o operador de milagres. Jesus, aquele que pregava como ninguém. O título do tema de hoje é o quê? Jesus, um homem de oração. Uma das minhas responsabilidades futuras é voltar à Clínica Vita Salos, em Penela. Espero receber a vossa visita lá um dia destes. E vou voltar a trabalhar muito proximamente do Dr. Viriato. E muitas vezes ouvi o Dr. Viriato Ferreira contar o seu testemunho. Ele era missionário na Namíbia, juntamente com a sua esposa. Estava de férias e a família vive cá em Portugal. Ele é nascido em Angola, onde eu também passei a minha infância, mas nunca nos conhecemos. Mas os pais dele, as irmãs estavam cá em Portugal e ele veio a Portugal passar férias e resolveu fazer uma visita ao presidente da União, pastor Mário Brito. E alguém disse-lhe, olha, este homem, o pastor Mário Brito, é um homem de oração. Eu ouvi-o várias vezes dizer isso. E ele sentiu-se entusiasmado e foi ter com o pastor Mário Brito. E foi nesse momento que o pastor Mário Brito disse, houve uma altura em que muitos europeus iam para a África e eram missionários. Hoje, o continente que mais necessita de missionários é a Europa. Por que é que tu não voltas para Portugal ou não vens para Portugal e começas aqui o trabalho de saúde, uma clínica, alguma coisa assim? Foi assim que tudo começou. Queridos, se alguém tivesse de falar a vosso respeito, o que diria? Uma vez alguém disse a meu respeito, o pastor Daniel é um pastor de ação. E eu achei que aquilo era um elogio. Ação. Anda sempre para correr, de um lado para o outro. Faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Sempre ocupado. Eu preferia, hoje refletindo melhor, eu preferia ser conhecido por alguém de oração do que de ação. Porque a ação é importante. Mas se ela não for precedida pela oração, quase que diremos de que adiante. Para quê? Homem de oração. Era assim que Jesus era conhecido. Eu vou convidar então os jovens, eu penso que eles estão aqui perto. Certo? São alguns dos jovens que se vão batizar e eu queria convidá-los neste momento para me ajudarem a pregar aqui. Bem, é só para ler nos textos bíblicos, senão ficam com medo e não vêm. Alguém, Hugo, podias dar aí uma ajuda? Eu tinha guida, eles... estão ali na porta. Por favor, vamos mudar aqui o púlpito um bocadinho. Ok, muito obrigado. Vocês trouxeram a vossa Bíblia? Não faz mal. Vão encontrar na minha. Podem subir. Fiquem aqui, um ao lado do outro. Obrigado por terem vindo. Nós vamos ler alguns textos. Aliás, vocês ainda não precisam de óculos. Desculpa. Na maior parte, não precisam de óculos. E as letras aqui, vocês... muito bem. Quem tem um mano destes? Ok. Então, nós temos aqui alguns textos e vamos ler sobre a vida de oração. Duda, podes pegar aqui. O primeiro texto que vamos ler é Mateus 14, 23. Deixa-me pôr aqui os meus óculos. O segundo, o Ami, é Marcos 1, 35. Está bem? Podes pegar aqui na minha Bíblia. Ok? Então vamos ler Mateus 14, 23. Acho que está aqui, não está? Está aqui. Ok. Então, Duda,
E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Ok. O que é que nós encontramos aqui? Despedida a multidão. Jesus tinha trabalhado o dia todo. Jesus tinha ministrado, tinha falado, tinha ensinado, tinha curado. E depois de um longo dia de trabalho, o que é que nós fazemos? Sentamos-nos no sofá, ligamos a televisão e arranjamos alguma coisa para comer, é isso? O que é que Jesus fez naquele dia? Depois de um dia, provavelmente ele sentiu que as suas energias tinham sido gastas. E agora ele precisava de recarregar as baterias. E a maneira de o fazer, qual era? Ele subiu o monte, que de si também exigia alguma energia, não é? E ele foi para orar. Quando é tempo de orar? Jesus é o nosso modelo de oração. Quando é tempo de orar? Por exemplo, no final do dia. É tempo de recapitular a nossa vida. O que é que se passou hoje? Que erros cometi hoje? Que bênçãos recebi hoje? Bem, vamos ler agora Marcos 1,35. O Ami. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Ok. Outro tempo importante para orar. Quando? Madrugada. Madrugada. Tem o hábito de orar de manhã. Quando nós vamos fazer uma viagem, quando é que enchemos o depósito? É no final ou no início do dia? Ou da viagem? É quando começamos. Martinho Lutero, ele tinha tinha uma frase interessante. Ele diz assim: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá a vitória o dia inteiro. O que é que ele disse? Se eu deixar de orar 2 horas todas as manhãs, o diabo terá a vitória o dia inteiro. E tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo. E quando eu tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo, quando ele estava muito ocupado, então aí ele diz: eu preciso gastar 3 horas. Normalmente ele gastava 2 horas a orar de manhã. Mas quando ele tinha muito trabalho, então ele gastava 3. Porque senão as coisas não funcionavam. E ele tem uma outra frase. Martinho Lutero dizia: aquele que orou bem, estudou bem. João Wesley, ele dizia 2 horas diárias de oração. Ele começava a orar às 4 da manhã e ele dizia a oração era o trabalho mais importante que ele iria fazer. Queridos, eu não poderia deixar de enfatizar isto. Se nós começamos o dia sem orar, como Jesus orava nas madrugadas, nós inconscientemente estamos a dizer: eu me basto a mim mesmo. Eu dou conta do recado. Eu estou pronto para enfrentar o inimigo. Será que estamos? Será que é por isso que nós temos falhado uma e outra vez? Bem, vamos ler agora um outro texto, Lucas 5,16. Está bem? Lucas 5,16. Mas Jesus retirou-se para lugares solitários e orava. Ok, esta tradução é um bocadinho diferente. Na minha diz, segundo o seu costume. O hábito de Jesus era orar. Sim, ele era muito ocupado, mas ele tinha um bom hábito. A oração precisa de ser um estilo de vida, não é isso que nós temos como título para esta semana.
Vamos ler agora o próximo. Lucas 6,12. É mesmo ao lado. Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ok. Jesus, em algumas ocasiões, ele não orava à noite ou de madrugada, ele passou uma noite inteira. E porquê? Vocês sabem porquê que ele passou a noite inteira? É porque ele ia tomar uma decisão muito importante no dia seguinte. Ele iria escolher os discípulos. Quando nós temos que tomar uma decisão, agora eu vou dizer alguma coisa, não é para vocês ficarem com vergonha, está bem? Quando vocês tiverem um dia que decidir se vão namorar com esta ou com aquela pessoa. Se tiverem que tomar uma decisão, se vão seguir esta ou aquela profissão. Se vão aceitar um determinado trabalho. É preciso orar muito. Ellen White, ela diz que quando o assunto é namoro, então se um jovem estava acostumado a orar 2 horas, orar 4. Porque são decisões muito importantes que vão afetar a vida. Não é? Jesus orava antes de decisões muito importantes. Agora, o próximo, Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Está a faltar aqui o Renato. Onde é que está o Renato? Renato, estás-me a ouvir? Vem cá que são 7 textos. Ok. Ian. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se possível, afastar de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ok. Em que momento é que Jesus fez esta oração? Vocês se lembram? No Getsemane. Getsemane. Força, Renato. Podes ficar aqui ao lado da Duda. Ok. Bem. Jesus, ele terá no Getsemane tido alguns dos momentos mais intensos de oração. Existe uma escala, vamos dizer, a pré-escola, escola primária, a escola, o ensino médio, a escola secundária. Bem, eu diria que esta oração é a universidade da oração. É aquela em que eu luto com a minha própria vontade, com todos os meus instintos, e eu digo: Senhor, não é isto que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Antes do momento decisivo na vida de Jesus, porque era ali na cruz que ele iria cumprir a sua missão, ele orou. E agora, vamos ler mais um outro texto, Lucas 22, 32. Lucas 22. Tu vais ler, João. Mas eu roguei para ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Muito obrigado. Eu roguei por ti. Roguei por quem? Por quem é que Jesus orou naquele dia? Por Pedro. Talvez existe alguém na nossa família, na nossa vida,
por quem nós temos estado a orar. Jesus nos deu o exemplo. Havia ali uma relação muito próxima entre Pedro e Jesus. Jesus convidava Pedro. Jesus sabia que Pedro, ele era assim um bocadinho assim, não é? Às vezes estava muito bem e às vezes estava longe da verdade, da realidade. Jesus orou por Pedro. Jesus intercedeu por Pedro. Eu roguei por ti. Podemos imaginar Jesus a orar horas e horas por Pedro. Mas ele orou por mais alguém. Eu vou-te pedir a ti, Renato, que leias o último texto. Isso. Sim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierão a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Muito bem. Jesus naquele dia, naquela oração que nós encontramos em João 17, ele orou por Pedro, orou por João, por Tiago, até por Judas, mas ele orou também por cada um de nós que estamos aqui hoje. Não somente por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Sim, Jesus era muito ocupado, mas não tão ocupado que não tivesse tempo para fazer da oração o centro da sua vida e da sua comunhão. Muito obrigado pela vossa ajuda, está bem? Nada foi combinado, vocês vieram aqui, sim? Obrigado, tá bom? Podem voltar ao vosso lugar. Jesus, um homem de oração, tinha um anelo no seu coração. E esta é uma das passagens que nós encontramos na Bíblia. E a minha casa será chamada casa de oração. Na igreja nós louvamos, nós pregamos, mas Jesus queria que a igreja ficasse conhecida como o quê? Casa de oração. Às vezes nós vimos para uma reunião de oração e temos muito poucos momentos de oração. A oração conecta-nos com o autor da vida. Por que é que nós não oramos mais? Não temos tempo? Imaginem que eu tivesse dado 100 euros à minha filha e a dada altura estávamos juntos e eu lhe dizia, olha filha, tu poderias comprar isto que custa aqui 2 euros? E ela me dizia assim, eu não tenho dinheiro. Como não tem dinheiro? Eu acabei de te dar 100 euros. De quem é o tempo? Quem nos deu tempo? Como é que nós podemos dizer a Deus que não temos tempo se foi Ele que nos deu o tempo? Mas eu tenho tempo, mas eu tenho que fazer tantas coisas, porque senão, onde é que eu vou arranjar dinheiro para comer e vestir? Lembram-se de Mateus capítulo 6? Olhem para os lírios do campo, para os passarinhos. Quem os vestiu? Quem os alimenta? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta tem que ser e deve ser a nossa prioridade. Se nós decidirmos orar, e de orar, ainda há 3 semanas tivemos aqui um testemunho de alguém que num momento muito difícil da vida, já me encontrei com esta irmã hoje, ela começou a dedicar tempo à oração e a acordar de madrugada para orar. Mas sabem, quando ouvimos estas histórias, são histórias pontuais, porque a maior parte de nós, sejamos honestos, não fazemos isso. Por isso o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé na terra? Queridos, nós podemos falar sobre oração, mas se nós não orarmos e não colocarmos como prioridade a oração,
e não aproveitarmos as madrugadas para orar, alguma coisa não está certa. Nós revelamos que acreditamos na nossa autossuficiência. As nossas prioridades não são aquelas que nós dizemos ter. A diferença entre tudo e nada é a presença de Deus. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Mas Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu lembro-me de ouvir o pastor Pavel Goya contar uma história que ele tinha decidido com Deus, ok, Senhor, a partir daqui eu vou dedicar tempo para orar. E ele, no dia seguinte, ou alguns dias depois, o despertador não funcionou, e quando ele acorda, estava na hora de sair e ele tinha um exame na primeira hora. E agora, ele tinha uma decisão muito difícil para tomar. Saía sem orar ou ficava em casa a cumprir o seu voto e chegava atrasado ao exame. E se já ouviram esta história, ele decidiu ficar. E ele era um jovem. Porque ele tinha tido uma experiência dramática com Deus. Ele tinha tomado o assunto da oração e da comunhão com Deus a sério. E o que aconteceu foi que ele ficou em casa a orar. E orou 1 ou 2 horas, não me lembro. E quando ele chegou, ele sabia que ele ia ter que fazer um exame de matemática ou de física, um exame difícil, na universidade, que supostamente era para 2 horas, agora ia ter 10 ou 15 minutos para fazer. Quando ele chegou lá, o professor tinha faltado. Mas estas histórias não acontecem comigo. Vão começar a acontecer, sim. Quando eu tomar a decisão de pôr como prioridade a minha comunhão com Deus e aconteça o que acontecer, eu costumo dizer que eu tenho uma coisa fundamental na minha vida. Chama-se vídeo. Vídeo. Não é um vídeo do YouTube. É um acrónimo para vida, devocional obrigatória. Eu me impus a mim mesmo. Eu tenho que ter sempre aquele tempo com Deus. Para Martinho Lutero eram 2 horas, John Wesley também. Cada um terá que tomar a sua decisão, mas nós não podemos ser superficiais. Nós precisamos de ter verdadeiramente este tempo. O que é que acontece quando nós dizemos que não temos tempo? Os irmãos já repararam como ao longo do dia depois nós desperdiçamos tempo no TikTok, no Facebook, nisto, naquilo. E o tempo que nós não dedicamos a Deus, Satanás vem reclamar como seu. Como tudo seria diferente. Ou noutras coisas. Ou em problemas que se complicam. Lembro-me de uma vez um irmão, eu ter pedido a ele que me viesse ajudar na igreja a consertar um assunto que só ele sabia fazer. Esse irmão disse, eu não posso, pastor, a minha mulher mata-me se eu for, porque eu prometi que hoje, domingo de manhã, tinha que fazer isto. Mas nós estávamos lá, íamos começar uma campanha de evangelismo e eu insisti um bocadinho. Os irmãos fizeram-me insistir com aquele irmão e ele finalmente decidiu e veio e resolveu o assunto e depois voltou para casa e ele no dia seguinte telefonou-me e disse-me, pastor, o pastor nem acredita. Eu tinha estado a manhã toda atrás, era uma sanita, era um problema lá na casa de banho. Eu tive a manhã toda a tentar resolver aquele problema. Depois de vir da igreja, eu tive uma ideia e em 5 minutos eu resolvi o problema. Chama-se irmão Isaac Avelino. Cada vez que eu o vejo, eu conto isto. A igreja de Ponta Delgada, Açores. Queridos, mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. E quem cedo madruga que o faça para orar. Porque aí terá a ajuda de Deus. Muitas vezes as nossas orações caem no formalismo e por isso não temos este desejo de passar tempo com Deus. É por isso que nós precisamos de orar. Para quebrar o formalismo. Para quebrar a rotina. Precisamos de investir a sério. Um reavivamento da verdadeira piedade. Eis a nossa maior necessidade.
como as virgens loucas. Somos superficiais e nós temos que acabar com isto. Se Jesus precisava tanto de orar, imagina eu. Imagina tu. O desafio que Deus nos quer dar hoje é mudar o status quo, é mudar a forma como as coisas estão a ser arranjadas na nossa vida. Samuel, em 1 Samuel 12, 23, diz: prometeu não pecar deixando de orar pelo povo. Não orar é pecado, irmãos. Qual é a minha e a tua decisão? Precisamos de passar verdadeiramente tempo com Deus, diariamente. Não podemos abdicar disto. Sem isto, a nossa religião é oca, é vazia. Qual será a minha decisão? Eu ontem dediquei a minha meditação e o meu estudo, e o Senhor deu-me uma meditação fantástica a ler Lucas 23. A morte de Cristo. Mas há alguns protagonistas aqui neste capítulo. E eu fiquei a pensar, naquele dia Jesus morreu. E naquele dia, que era uma sexta-feira, ontem também era sexta-feira, o Senhor trouxe-me ao coração esta mensagem. Também o Pilatos, esse homem fraco, indeciso, esse homem fraco que há em ti, Daniel, também precisa de morrer. Esse Herodes, que é outro protagonista deste capítulo, um homem que cedeu às paixões, lembram-se de Herodias, para se tornar cruel. Quando nós cedemos às paixões, queridos, nós tornamos-nos cruéis e maus uns com os outros. Esse Herodes que há em ti, Daniel, também precisa de morrer. Depois, ali naquele capítulo, aparece este Simão de Cirineia, o Cirineu. Ele carregou a cruz de Cristo porque foi obrigado. E eu pensei, este Simão que há em ti, Daniel, também precisa de morrer, porque ele foi obrigado. Quantas coisas nós fazemos porque somos obrigados, ou por dever, e não pelo prazer, pelo deleite de estar com Deus. Depois li um bocadinho mais e vi aquelas mulheres a chorarem por Jesus, e Jesus disse: não chorem por mim, chorem por vocês, porque as coisas um dia vão se tornar muito... E eu penso, aquelas mulheres choravam por Jesus, como muitas pessoas choram quando ouvem uma música, ouvem um sermão, ouvem uma mensagem mais comovente, estão dominadas pela emoção, mas não passam à ação, não passam à oração. As mulheres que há em mim, estas mulheres que há em mim, precisam morrer também. Depois eu li sobre estes sacerdotes, estes soldados e aquele ladrão que estavam endurecidos e escarneciam, ganhavam, distribuíam entre si as roupas. Eu disse: ó Pai, este coração duro que há em mim também precisa de morrer, Senhor. E finalmente eu leio aqui destes que seguiam a Jesus, as mulheres e os discípulos, mas à distância. E eu pensei, estes seguidores de Cristo que há em mim e que seguem Cristo à distância, também precisam de morrer. E quando Cristo morre, há qualquer coisa de fantástico neste capítulo 23. Antes de morrer, há um homem que confessa o seu pecado e pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Existe um centurião que depois de Cristo morrer, que diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus. E nós temos um José de Arimateia que, depois da morte de Cristo,
tem a ousadia de ir ter com Pilatos, pedir o corpo e passou a ação, embalsamou e cuidou do corpo de Cristo num sepulcro para o qual ele tinha como seu. Queridos, se eu não orar, se eu não aprofundar a minha vida de oração, no momento decisivo da minha vida, eu posso agir como um Pilatos, como um Herodes ou como qualquer outro que naquele dia revelou a sua indecisão, a sua dureza de coração. Hoje eu preciso agir olhando para a cruz e tendo este encontro com Cristo, nesta semana de oração, eu preciso agir como aquele ladrão na cruz que se arrependeu, como o centurião que reconheceu a Cristo e como José. Eu preciso crer e passar à ação. Eu preciso decidir e executar as minhas decisões. E se há uma coisa que eu preciso, antes de tudo, é de sair desta semana de oração com um plano bem claro de dar prioridade à oração. De ter tempo de qualidade diariamente com oração. Isto pode ser decisivo para a minha salvação. Eu repito, isto não pode ser, isto será decisivo para a minha salvação. Mais uma semana de oração não será apenas mais uma, mas poderá ser um momento de viragem na minha vida. Estamos cansados desta terra. Estamos cansados de pecar. Será hoje o momento para fazer um plano com Deus e dizer: Senhor, isto tem que parar. Eu não posso mais me dar ao luxo, entre aspas, de passar dias e dias sem ter comunhão efetiva contigo. Nós vamos cantar o hino final. Mais perto quero estar. É mesmo esse desejo que tu tens? Tu queres estar mesmo mais perto de Cristo? Então, enquanto cantamos, diz no teu coração a Deus quanto tempo tu irás passar com Ele de hoje em diante, em comunhão, em oração. Compromete-te com Deus e pede o seu poder para não sair mais uma vez de casa sem ter pelo menos aquele tempo com Deus diário. É um compromisso que tu queres fazer? É uma decisão que tu sentes que deves tomar? O resto virá por acrescento. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Seria uma pena eu ter vindo à igreja hoje e não sair daqui com uma decisão. Se tu já tomaste esta decisão, renova. Amoroso e bondoso Pai, através do texto da semana de oração, tu quiseste mais uma vez apelar ao nosso coração. Precisamos de deixar a nossa superficialidade. Precisamos de ser cristãos mais profundos. Precisamos de mais oração, maior comunhão. Só tu sabes a decisão que cada um dos teus filhos esta manhã aqui tomou. Tu disseste: sem mim nada podeis fazer. Precisamos de ti. E a decisão que cada um tomou, Pai, ajuda, fortalece, anima, para que ela, com o teu poder, se concretize. Ajuda a cada um de nós a compreender que a batalha da fé é esta. Manter a nossa conexão contigo. Muitas vezes batalhamos contra o pecado e fracassamos porque nós não temos forças em nós próprios para vencer o pecado e o mal. Mas há uma batalha na qual nós precisamos de empenhar cada grama da nossa vontade. É o compromisso de manter
comunhão contigo. É o buscar-te e o fazer e o fazê-lo com todo o nosso coração, porque a promessa diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ajuda, ó Pai, a compreender, ajuda-nos a compreender que é isto, é aqui que nós temos que investir o nosso tempo, a nossa prioridade, a nossa energia. E que nós não podemos sobreviver espiritualmente sem esta comunhão diária contigo. Se há alguém que ainda não tomou a decisão, ajuda-o a tomar agora, Pai. Pela nossa salvação, pela vida eterna, pela nossa felicidade nesta terra, pela paz que irradia de um coração completamente consagrado a Ti. Que assim possa acontecer na vida de cada um de nós. Abençoa os jovens, adultos, crianças, a todos aqueles que são o Teu povo, aqui hoje reunidos. Em nome de Jesus te peço. Amém, Senhor.